é o primeiro agricultor? Não é um privilégio ter a profissão de Deus. Quem é o primeiro jardineiro? Quem cuidava do jardim do céu, onde Lúcifer também estava? Quem plantou o jardim no céu? Se os anjos viram depois. Irmãos, estão a entender o privilégio de praticar a jardinagem, a agricultura? Deus é muito sábio, mas a sabedoria de Deus não é mesclada com orgulho. Qual a sabedoria de Deus nisso? É nos dar o privilégio de participarmos daquilo que é dele. Na criação, Deus dividiu, Deus pegou aquilo que é exclusivamente dele e deu no homem. Epa, eu vivo no campo. Mas Deus, como não é orgulhoso, não é egoísta, disse a Adão, também vou te dar campo. Vou partilhar contigo. Adão, eu quero que você também compreenda o privilégio de ser criador. Então vou te dar o privilégio da centelha divina. Também tenha filho. Irmãos, nós não temos tempo para nos demorarmos nos assuntos, vamos lançar lampejos. Mas a primeira pessoa a se rebelar contra a mensagem de vida no campo, vocês acham que é quem? Quem que não queria mais viver no Éden? Não quero mais. Lúcifer queria fazer o que no céu? Cidade. A nova ordem mundial, o plano da rebelião que falhou no céu, Lúcifer trouxe aonde? Na terra. Lúcifer fez que no lugar do plano de Deus que envolve campo, a terra hoje é que? Cidade. Irmãos, o código de Lúcifer, a escola de Lúcifer, centro de treinamento de Lúcifer é a cidade. Mas a escola de Deus, o centro de treinamento é o quê? O campo. Lúcifer é esperto. Tudo que Deus deu ao homem e ele não pode participar, ele recebe do homem e procura participar. Por exemplo, Lúcifer não pode se reproduzir, os anjos não casam nem dão sem quem. Eu não quero que você case, então seja homossexual. Eu não quero que você case, então elaborou a doutrina que proíbe o quê? O casamento, o celibato imposto, né? O celibato é voluntário. Mas, 1 Timóteo 4, diz que a Igreja Católica, o mistério da iniquidade, proibiria o quê? O casamento. As madres e os padres não podem quê? Casar. Lúcifer tirou as pessoas do campo, lhes mandou na cidade, mas não acham que Lúcifer vive na cidade só para vir fazer mal. Ele precisa estar no campo para estudar. Lúcifer estuda eventos finais. Será que Deus anda a dar sonho para Satanás conhecer que esse é o tempo de atuar? Não. O que é que ele faz? Estuda as escrituras. Apocalipse 12:12, ele conhece o tempo. Grande controvérsia, capítulo 35, a Igreja Católica conhece o tempo. E ela espera, eles agem no tempo. Onde Satanás treina o seu exército? Na cidade? Os homens mais sábios de Satanás vivem onde? Qual é a dieta deles? Vegetariano. E nós? Isso é um conselho, deixa lá. Isso é coisa dos extremistas, daqueles que estão em rebelião com a igreja. Está a ver? O que é plano de Deus e que ele sabe que é bom, ele afasta. Bom, como já roubei muito tempo na saudação, vamos procurar aqui nos adaptar. Irmãos, Caim é um tipo de Satanás. Caim vivia onde? No princípio. Éden. Na cidade ou no campo? No campo.
rebelião. Qual é o código da rebelião? Depois de Caim sair da presença de Deus, qual foi a primeira obra? O que ele fez? Fundou cidade. Sair da presença de Deus é isso. O que Satanás fez ao sair da presença de Deus no céu? Deus fundou a cidade na terra. Há uma personagem em Gênesis capítulo 10 chamado Nimrod. Nimrod em hebraico, o nome dele significa rebelião. Primeiras de João 3, versículo 4, pecado é quê? Transgressão da lei. E todo que peca é quê? É rebelde, sim ou não? Qual foi a rebelião de Nimrod? Fundar cidade. Qual era o plano de Deus? Capítulo 1 é o capítulo 3. A mãe que fala que o plano de Deus, isso podemos ver com a Bíblia, né? Vamos provar Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 29, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. O plano de Deus era quê? Aqui há um contraste, método de estudo, tudo por contraste. Deus encheu, a terra era sem forma e vazia, mas Deus foi enchendo os espaços vazios. A terra que era sem forma e vazia, Deus encheu com peixe, encheu com vegetação, encheu com as estrelas. Então, Deus foi enchendo o espaço vazio. Isso aqui é um poema. É um poema, é uma música. Na música nós temos primeiro o soprano. Música, temos a melodia, tchan, 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 a melodia vai. Esse é um espaço, está vazio, está completo, mas está vazio. Na melodia vamos colocar lá soprano, soprano vai pagar, mas está vazio. Para ter mais harmonia, tenho que colocar tenor. Vai, mas está vazio. Tenho que colocar barítono. Vai, mas está vazio. É vazio harmônico que vai indo sendo preenchido, porque esse Gênesis é um poema, é uma música. É isso que Deus fez. Os espaços vazios iam sendo o quê? Preenchidos, mas com coisas úteis. Tem algo que Deus não preencheu. Qual é? A terra. A terra não foi preenchida com os habitantes. Isso era a responsabilidade do quê? Do homem. Mas o vazio era preenchido com variedade, intervalo e beleza. Deus chamou peixe segundo a sua espécie e variedade, e enche a terra. Também os seres humanos irão se reproduzir para preencher a terra com intervalo e variedade de seres humanos. E o que ia acontecer? O Éden era o blueprint, né? Era o padrão. Todos que iam se separar do Éden iriam fundar outro Éden e continuar no sistema de quem? Do Éden. O plano da criação que falhou é preenchido na redenção, que deve ser preenchido pela igreja no sentido estrutural, mas Deus vai preencher de forma estranha porque a liderança tem falhado. Deus vai encher a terra com o evangelho, com pequenos lares, pequenos ministérios espalhando, enchendo a terra. O plano da criação é completado aonde? Na redenção. Então, Nimrod é rebelião por quê? E Caim. Em vez de irem para o campo e se espalharem, as cidades são criadas para quê? Para centralizar. Você não vão. Gênesis capítulo 11. E o povo tinha uma só língua. Onde é que se revelou a rebelião dele? O código de Satanás. Não se espalhem
Todos nós temos que ficar aqui. Aqui. Toda água parada cheira mal, né? Toda água parada cheira mal. E não demorou para que esse plano cheirasse mal. E eles tiveram que se separar. Esse plano, irmãos, é o plano da atuação da igreja, é o plano da atuação das famílias, é o plano da atuação dos ministérios. O que é que Deus quer? Vamos para o campo reproduzir o padrão, o modelo, o blueprint. O que? O Éden, o jardim. O plano de Deus para com os adventistas do sétimo dia não é centralização. Por isso que Deus enviou fogo dos adventistas, queimou Belo Creek, e Deus destruiu o sanatório, a casa publicadora, porque estava tudo sendo o quê? Centralizado. Não tinha só centralização, como todos estavam onde? Na cidade. Belo Creek era uma cidade que tinha 5.000 pessoas. Quando já tem 5.000 pessoas, quando o Espírito de Profecia fala de cidade, cidade é um sítio onde tem pelo menos ou máximo 5.000 pessoas. E essa era a contagem de Belo Creek nos dias em que a mãe White estava pedindo para que o povo mudasse as instalações para onde? Para o campo. Infelizmente, não foi possível porque a liderança rejeitou. É ali que Deus penda. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve o convite? Deve parar com o convite? Vem. Deve fazer também. Dizer que? Vem. O plano de Deus é esse. E se nós trabalharmos no plano da adição, Deus vai trabalhar no plano da quê? Da multiplicação. Entendemos o código de Satanás, irmãos? Entendemos? Centralização. Todo estilo de vida, quando nós recebemos, por exemplo, uma fruta, a fruta tem casca, tem polpa, tem semente, né? Está tudo lá empacotado. O campo é um pacote, um presente de Deus que vem tudo. Toda a verdade presente, todas as reformas que Deus pede para o seu povo hoje, está dentro desse pacote. Irmãos, será que quando temos que praticar hidroterapia é com água pesada, água de chumbo, água contaminada? Viver 8 remédios naturais é para respirar ar carbonizado? Comer comida integral é para comermos comida de adubo? Irmãos, se queremos realmente viver toda a vontade de Deus, temos que receber um pacote. Vida no campo. Vida no campo acelera a obediência, mas nos coloca na condição de vivermos todas as verdades presentes. Por quê? Tudo que a verdade presente te manda fazer, lá no campo tem conforme o plano de Deus. O Senhor tem procurado nos levar a seu desígnio quê? Original. Isso chama-se reavivamento e reforma. Reavivamento, voltar a ter vida. Qual a vida que Deus quer? Vida de Adão antes do pecado. Isso é que é reavivamento, a espiritualidade de Adão antes de pecar é o que Deus exige nesta geração. Como é que vamos ter vida de Adão no Éden fora do Éden? Se queremos viver como Adão viveu, temos que ir para o Éden, onde ele viveu. Reforma. Voltar a ter a forma. Qual era a forma do Éden? Saudável. Adão era saudável. Adão era agricultor. Que som Adão ouvia? Qual era o ambiente? Irmão, tocando no estudo das gerações, dentro da genética, os genes, que são segmentos de DNA, conjunto de genes, formam cromossoma, e cromossoma traz o DNA, a informação de tudo que a pessoa deve ser.
DNA é o livro da vida. Livro da vida onde está escrito tudo o que nós devemos ser. Esses genes se ativam ou se desativam em 40 anos. 40 dias, 40 anos. Por isso que o limite do jejum de Cristo foi quanto tempo? 40 dias. 40 dias, uma geração de séculos. Mas, em termos maiores, os genes se ativam e se desativam em um período de 40 anos. Para Deus desativar os genes da rebelião do Egito, cidade, o povo tinha que ficar quanto tempo no deserto? 40 dias. Tempo suficiente para desativar os genes da cidade. Dieta da cidade. Espírito da cidade. Educação da cidade. Depois de 40 anos, genes desativos, nova geração, novas informações. Informações do deserto agora podem entrar para quem? Para Canaã. Deus não muda. Grande conflito, capítulo 18. O método de Deus trabalhar nos grandes movimentos de reformação mesmo. Antes do Éden, temos que passar no deserto. E os genes da rebelião, que é da cidade, precisa ser desativo. E Deus vai desativar, porque nós sabemos, depois de 4 gerações, a quinta vem com outras informações geneticamente, biologicamente falando, e um cientista provou isso, pegou javali, porco, até a 4ª geração, o porco se tornou javali. A 5ª geração do porco já não era mais porco, era javali. E nós estamos em uma crise de identidade. Irmãos, especialmente identidade. Deus quer reavivar a identidade adventista. Deus precisa desativar genes. E Satanás sabe, por isso que proclamaram grande reserva, o grande recomeço. Por quê? Porque eles sabem que deve haver um grande quê? Recomeço